Afinal, por que Davi era rejeitado por seus irmãos? Por que Davi era rejeitado pelo seu pai Ishai ou Jessé? Por que Davi era rejeitado pela sociedade? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. Bom, então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Davi. Mas antes de entender o porquê Davi era rejeitado, por que quando Samuel ele chega para ungir um rei, um segundo rei de Israel, ele vai até a casa de Jessé, Jessé apresenta os seus 7 filhos, mas Davi é ficado de lado, Davi é ficado de fora. Por que Davi era tão rejeitado? Vamos entender isso no vídeo de hoje. E para nós entendermos isso, nós precisamos voltar um pouco na ascendência de Davi, na genealogia de Davi, de Ishai, de Boaz, Salmão. Então vamos aqui voltar em toda essa genealogia. Ainda quando o povo estava sob a direção de Yehoshua, ou seja, de Josué, pronto para tomar a cidade de Jericó, Josué envia espias para a cidade de Jericó, e esses espias, então, eles ficam escondidos na casa de uma mulher. Mulher essa que era chamada de Raav, ou seja, de Raabe, a meretriz de Jericó, uma meretriz canaanita. Essa mulher, mais para frente, a história vai nos dizer, inclusive no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos perceber que essa mulher ela entra na genealogia de Yeshua e do fruto do relacionamento de um israelita, de um judeu, vou chamar aqui de judeu, do fruto de um relacionamento de um judeu, que era Salmão, com uma canaanita meretriz, Raabe, vai nascer nada mais, nada menos do que Boaz, do que Boaz. Então, nós já temos aí uma ascendência um pouco duvidosa. E a história ela vai ficando cada vez mais complexa quando Boaz ou Boaz ele se torna o remidor do seu sobrinho que morreu em Moabe. Boaz então ele vai se casar com uma mulher moabita chamada Ruth. Então a ascendência dessa família passa por uma cananita, Raabe, depois ela vai passar por uma moabita, e no caso da moabita, o caso fica ainda mais grave, mais sério. Por quê? Porque a Torá, no livro de Devarim, Sefer Devarim, no livro do Deuteronômio, no capítulo 23, ele vai dizer assim: nenhum bastardo, 23, versículo 2, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela, versículo 3, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Então a Torá ela já vai nos mostrar aqui que era proibido uma moabita entrar na Assembleia do Senhor. E quem era Boaz? Boaz era um juiz, era um homem, um líder em Israel, isso nos conta o Talmud, e ele vai então se casar com
uma moabita, aquela que era proibida, entre aspas, de entrar na congregação do Senhor. E do fruto do relacionamento de Boaz com essa mulher chamada Ruth, vai nascer Ishai, vai nascer Jessé, que também era um líder dentre o seu povo. Jessé, ele tem então 7 filhos e ele, num certo momento da sua vida, ele começa a colocar em dúvida a sua ascendência. Como eu posso estar na congregação do Senhor se a minha mãe é uma moabita? E houve uma grande discussão, depois ainda com o Sinédrio, o Sanedrim, houve discussões para decidir, mas calma aí, será que a descendência que fala aqui era do homem, era da mulher? E no final chegou-se à conclusão, mas Ishai até então não sabia disso, Jessé até então não sabia disso, mas chegou-se a uma conclusão posterior de que a Torá estava falando do casamento de um homem moabita com uma mulher israelita. Essa era a proibição. Agora, no caso de Boaz, que era homem, poderia se casar com uma moabita e não estava transgredindo a Torá. Isso foi, então, reconhecido pelo Sinédrio, pelo Sanedrim, e só que Ishai, ele não sabia disso. E o que Ishai, o que Jessé, ele vai fazer? Olha, eu já tive 7 filhos, mas eu tenho dúvida da minha natureza, da minha origem. Será que eu posso? Será que eu não estou errado? Será que eu não estou em pecado? E o que Ishai, Jessé, ele vai fazer? Olha, eu não sou digno de continuar me relacionando com Nitzevet, que Nitzevet era até então a mulher de Ishai. E o que ele vai fazer? Olha, eu não vou me relacionar mais com Nitzevet, eu vou me relacionar com a concubina. E Ishai então marca aquela noite, ele vai se relacionar, não vai mais ter relações com Nitzevet, a mãe dos seus outros 7 filhos, e ele vai então, segundo o Talmud, o Tratado de Baba Batra, 91a, ele vai tratar com a sua serva, com a sua concubina, de se deitar com ela naquela noite. Só que a sua serva, ela sabia, ela conhecia o amor que Nitzevet, a esposa de Ishai, Nitzevet, a esposa de Jessé, tinha por aquele homem. E ela então vai até aquela mulher e combina com aquela mulher. Olha, Jessé combinou de se deitar comigo. Mas o que faz? Você se cobre, você se veste com as minhas vestes e você vai e você se deita com Jessé. Você tem relações com Jessé. E isso de forma oculta. Jessé não precisa ficar sabendo. Vai ser na escuridão, na parte escura. Ninguém vai ficar sabendo, nem mesmo Jessé. Você não fala nada, você fica calada, entra, se relaciona e fica muda. E assim aconteceu. Jessé, então, ele teve relações com Nitzevet, pensando que estava tendo relações com a sua concubina. E, posteriormente, vai descobrir que Nitzevet havia concebido. Agora, de quem Nitzevet havia concebido se Ishai não havia, entre aspas, tido relação com ela? Porque até então Ishai pensava que havia tido relações com a sua serva. Isso tudo foi oculto para Jessé, oculto para Ishai. E Jessé, então, ele vai começar a questionar como ela concebeu se eu não tenho mais relações com ela. Adúltera. Nitzevet,
é agora taxada como adúltera. Os seus outros filhos pensam então em apedrejar Nitzevet, porém o seu pai, Ishai, ele diz, não façam isso, nós vamos fazer o seguinte, deixa o menino nascer, e quando o menino nascer, nós vamos colocar trabalho pesado sobre ele. E assim aconteceu. O tempo passou, desse relacionamento nasceu David Amelech, o rei Davi, e o rei Davi ele era desprezado como um bastardo. Ele era tratado como um bastardo pelos seus irmãos. Ele era tratado como um bastardo, um filho de um fruto de adultério pelo seu pai, que pensava que Nitzevet havia traído ele, havia adulterado. Mas como ele não estava tendo relações, ele também não quis que ela se sentisse culpada, devido ser, de certa forma, uma culpa dele de não cumprir com o seu compromisso de marido. E o que acontece? 28 anos vão se passar. Quando David completa 28 anos, o Eterno então chega para Shmuel, chega para o profeta Samuel e diz: vai para a casa de Ishai, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Shmuel, ele vai até a casa de Jessé, ele vai até a casa de Ishai, e chegando na casa de Ishai, Ishai lhe apresenta os seus 7 filhos. E vai passando um por um, e Samuel, ele vai pensar, é esse? Quando ele pensa em ungir, Deus fala, não é esse. Eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo o exterior, mas eu vejo o interior. Passaram-se os 7 filhos. E quando o último filho termina de passar, Samuel, ele vai fazer a seguinte pergunta. Não existe aqui mais algum jovem? Olha a inteligência, olha a sabedoria com a qual Samuel falou, não existe aqui mais algum jovem? Ele poderia ter dito, não existe aqui mais algum dos teus filhos? E certamente Jessé diria, não, acabaram-se os meus filhos. Mas ele disse, não existe aqui mais algum dos teus jovens? E Jessé, então, ele vai falar, olha, existe um que está no campo pastoreando. Talvez esse não, mas esse não. Chama ele, porque nós não prosseguiremos enquanto ele não estiver aqui. Então, Davi, ele se apresenta diante da sua família, ele senta-se à mesa, é ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel, e a história de Davi se transforma de um menino, de um jovem de 28 anos, considerado como filho bastardo, para o futuro rei de Israel. Então, quem era Davi? Era um bastardo? Era tido como um bastardo, porém era filho legítimo de Jessé. E toda essa confusão aconteceu devido Ishai se considerar indigno de manter relações com uma judia, por ele se considerar descendente de uma moabita. Então, quem era Davi? Era um israelita da família de Jessé e que se tornou de bastardo para o rei de Israel. Amém? Que o Eterno abençoe a tua vida. Lehitraot.